Tô balançando bandeira até na cozinha, porque o Samir já tá do meu lado, com uma excelente sugestão para você fazer hoje, porque é rápida, deliciosa, não vai pegar muito do seu tempo e todo mundo vai ficar feliz com essas sugestões aqui, né? Rápida, prática, deliciosa, mas cheia de segredinhos que nós vamos contar todos para fazer ser prática, rápida, deliciosa e maravilhosa. Ah, que delícia, com certeza é. Por isso, agora é hora de Sabor e Segredos no Revista da Cidade. Com você, Samir. Então vamos lá. Olá pessoal, bom dia, mais uma vez uma imensa alegria estar aqui com vocês nesse nosso quadro chamado Sabor e Segredos, onde nós vamos desvendar, mostrar mais algumas coisas lindas que nós temos aqui das massas e das pastas. Eu tenho algumas coisinhas para contar para vocês que é muito legal. Eu queria, antes de começar o prato, rapidamente, começar a falar sobre as massas, as pastas, tá? A gente no Brasil costuma chamar macarrão. Macarrão é somente um tipo de massa ou pasta em italiano, tá? Então, macarrão é um tipo de pasta, como é o linguine, como é o fettuccine, como é o penne, como é o capelete. Então, macarrão é só mais uma pasta. Tem alguns segredinhos de pasta, por exemplo, quando vocês forem fazer um linguine, tá? Ou uma massa comprida, jamais quebrem essa massa. Eu vejo as pessoas às vezes quebrando a massa e botando na panela. Não tem por que quebrar a massa. Ela é gostosa de fazer assim, depois você pegar o garfo, botar nela, enrolar e comer. Se fosse para fazer ela pequenininha, quebrada ao meio, tenha certeza que a fábrica já teria feito ela na metade do tamanho, tá? Então, jamais quebrem esta massa maravilhosa. As massas, de uma forma geral, elas podem ser feitas de grano duro ou não, massas secas ou massas frescas. As massas frescas são aquelas que nós normalmente fazemos em casa, com farinha, água e ovo. Acabou, as nossas massas já estão prontas, tá? As massas secas são mais massas industriais. Existem mais de 100 tipos de massas. Hoje nós vamos fazer a nossa receita com fettuccine, com um molho branco que eu já estou preparando, com fungo sec. Isso é muito legal. Então nós vamos começar, pessoal, com a nossa água. Eu já coloquei nessa panela água quente e aí nós temos um segredo que se chama o triângulo de ouro. O que é o triângulo de ouro quando se fala em massa em pastas? O triângulo de ouro é você colocar para uma porção, 1 litro de água, 100 gramas de massa, tá? Então, vamos lá? Cada porção, uma porção, é igual 1 litro de água e 100 gramas de pasta. Ou seja, cada pessoa consome 100 gramas de pasta. Por que 100 gramas? Porque ela vai crescer e ela vai praticamente dobrar de tamanho. Então, esta é a regra básica para a gente fazer 10 pessoas, 10 litros de água e 1 quilo de massa. É muito tranquilo fazer isso, vocês jamais vão se perder. Então, o que eu fiz para a gente começar? Água quente, tá? Na panela, sal e não coloquei óleo. Lembrem-se que o óleo a gente colocava antigamente quando a gente não tinha uma massa de boa qualidade. Quando as massas colavam, grudavam uma na outra. E hoje com as massas de grano duro, elas não grudam mais. Então não precisa de óleo. Você precisa ter uma colher, esse garfo, essa peça que chama para pegar a massa, que é muito legal. Você vai colocar a massa e vai levantar e vai soltando a massa de vez em quando. Este é o único truque e segredo para você cozinhar uma boa massa. Você deixar ela soltinha sem colocar o óleo. Então, a nossa massa está cozinhando de 8 a 10 minutos. Se quiser ela al dente, 8 minutos é muito bom. E como é que você vai saber se esta massa está no ponto? Eu lembro que antigamente tinha algumas pessoas que pegavam essa massa e jogavam no azulejo. Se ela colasse no azulejo, ela estaria pronta no ponto, mas não é assim que se faz. A massa tem amido, o amido da farinha. Então você pega a massa, deixa esfriar um pouquinho. Eu vou mostrar para essa câmera aqui, ó. Você vai pegar a massa, esfria um pouquinho, se estiver quente você põe ela aqui, para mim não está quente, tá? Vê se dá para pegar. Você veja se a massa no centro já está cozida. Se o amido dela não estiver no ponto, não estiver cozido, estiver aparecendo, ele apareceria com um ponto mais branquinho. Como ela está toda por igual, essa massa já está al dente, totalmente cozida.
ok? Esta é a melhor forma de você ver se uma massa está cozida no ponto ou não. Então, a nossa massa já está no ponto. Enquanto ela chega mais um pouquinho, nós vamos fazer o nosso molho. Vamos ensinar vocês a fazer um molho bechamel ou um molho branco. Primeiro, fogo na panela ou fogo na frigideira, ok? Nós vamos usar para o molho branco sempre, e isto é regra geral. Você que está aí em casa me assistindo, pode ter certeza que isso dá certo. Não fique com medo de fazer o que eu vou fazer. Então, olha só, molho branco ou molho bechamel. Primeira coisa, uma colher ou duas de farinha, eu vou botar de manteiga, 2 colheres de manteiga, ok? A mesma quantidade de farinha de trigo. E aí você vai fazer simplesmente uma farofinha. Vai dissolver essa farinha de trigo na manteiga. E vamos colocar um pouquinho mais para fazer a farofinha, para igualar. Ela seca, ela faz uma farofinha. Mais um pouquinho, até ela ficar sequinha, tipo uma farofa. Já chegamos na mesma quantidade, na mesma proporção de manteiga e farinha de trigo. Enquanto eu dou uma cozida nessa manteiga e farinha de trigo para secar e fazer essa farofinha, nós vamos chamar os ingredientes, mostrar para vocês o que nós estamos usando nessa receita, ok? Então, olha, nós vamos usar o fettuccine. São 200 gramas de fettuccine, tá? 2 litros de água, que nós fizemos 200 gramas. Fung sec, e eu já vou falar como nós vamos trabalhar com ela, são 50 gramas de fung sec. Manteiga. Farinha de trigo, cada um é igual, se for 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de trigo. Quando que eu posso fazer mais ou menos? Se eu quiser fazer um molho mais molho ou menos molho, eu poderia nessa receita botar 200 gramas de manteiga e 200 gramas de farinha de trigo, nada a ver. Vamos lá? Leite, 500 ml de leite. Tanto faz desnatado ou gordo ou integral, não tem problema. Sal a gosto, à vontade, e um azeite para depois você não vai comer nenhuma massa sem colocar um fio de azeite em cima, ok? Então, vamos lá, pessoal. Fizemos o nosso molho, tá? Deixa eu acender o fogão. Ok? Secamos a nossa farinha com a nossa manteiga. Isso não pode ter erro, não pode dar errado, ok? Colocamos o nosso leite. O leite não tem esse mistério de ser leite quente, nada disso. Vai colocando aos pouquinhos para não empelotar, não existe isso. Olha só a mágica. Coloque o leite de uma vez. Colocou o leite, aí sim você precisa ter um arame desse ou um fouet que nós chamamos. Na hora que você tiver o arame ou o fouet, você vai fazer isso aqui e ela simplesmente vai dissolver e vai engrossar o nosso molho branco. Incrivelmente, ele já está praticamente pronto. Como nós temos o tempo está correndo, não está a nosso favor, eu vou tirar este e já vou colocar o outro aqui. Continuar com um que já está praticamente pronto, senão nós não teremos tempo. Então, está aqui o nosso molho branco. Vou colocar aí um pouquinho mais de leite para fazer o acabamento. Esse molho branco, nós já colocamos o fung sec nele, o caldo de fung sec. Por quê? Na água fervendo que eu tenho do lado, eu coloquei o fung sec e deixei ele ferver, para tirar o gosto e o sabor desse fung sec. Fazemos o nosso molho branco, deixamos ele bem lisinho, colocamos um pouco de manteiga, que aí vai dar o brilho e vai dar aquela quase transparência nele. Então, olha aqui, pessoal, aquele molho branco que nós começamos na outra, já está praticamente pronto aqui. Então, nós estamos com o nosso molho pronto. Ok. Vamos agora tratar da nossa massa. A nossa massa também já está al dente, já está pronta e nós praticamente já podemos servi-la. Lembra que eu falei da massa? Você pega um pedacinho da massa,
com a mão, abre ao meio e vê se ela está pronta. Está realmente muito boa. E já está pronto a nossa receita de hoje, fettuccine ao molho branco com fungo secchi. Vamos só tirar os fungos daqui, dar uma escorrida neles e servir esse fungo junto com o nosso molho. Ó, já usamos, vou mostrar nessa câmera, o fungo já está bem cozido, tiramos o sabor dele e vamos incorporar ao nosso molho. O fungo, como é uma coisa muito forte, eu acho que a gente não pode exagerá-lo no volume, na quantidade, principalmente e um pouco do caldo para dar consistência ao nosso molho. Porque ele sendo muito forte, ele vai roubar um pouco do sabor da massa, tá? Então, não vamos exagerar no fungo, não. Ó. Incorporamos a nossa massa, o nosso fungo ao nosso molho. Já está com sabor, já está com o caldo do fungo que nós colocamos. Nós corrigimos o sal, tá? Já tinha colocado um pouco do sal. Vamos experimentar o sal se está bom, porque esse prato hoje vai ser mandado para uma pessoa muito especial. Olha que coisa mais linda. Eu não vou pôr mais sal, porque eu acho que está maravilhoso. Então, esse prato hoje é para uma pessoa maravilhosa, que é a Elô Pinheiro, a eterna musa garota de Ipanema, que faz sucesso há muito tempo e fará sucesso, se Deus quiser, por muitos e muitos anos ainda, juntos com todos nós. Elô, parabéns, você fez aniversário ontem e o programa hoje, Sabor e Segredos, está te mandando este prato, esse fettuccine, que você vai receber na sua casa para provar e se deliciar. É o nosso presente para você, ok? Então, vamos acabar o nosso prato, pessoal? Ó, prato pronto. Vamos montar o nosso prato. Fettuccine pronto. Vamos escorrer ele. Não precisa, essa panela é muito boa, dá para escorrer direto, mas para uma porção nós sempre podemos colocar ela direto e deixar escorrendo a água, porque a gente nunca quer que ele chegue muito seco, tá? Então, é uma porção. Lembrem-se o seguinte, uma porção são 100 gramas de massa. Aqui eu tenho duas porções, 100 gramas aqui, 100 gramas ali. Vou montar o prato aqui, para vocês verem a minha colher. O molho bechamel. Esse molho nós podemos fazer de duas formas. Esta forma que eu estou montando, que é para Elô, acho que é a menina mais chique, né? Essa aqui é a moda que os franceses usam, eles colocam a massa e o molho por cima. Os italianos fazem diferente. Os italianos pegam agora a massa toda, colocam numa travessa, põe o molho, mistura, mistura, mistura e faz o molho incorporar. Mas eu acho que para servir esse prato assim, ele fica mais bonito. E nós vamos colocar agora o queijo parmesão, que é um queijo a gosto. Está pronto o nosso prato, que será enviado para Elô Pinheiro daqui a 10 minutinhos. Está saindo o motoboy indo para sua casa, aguarde que você vai se deliciar com esse prato. E semana que vem nós teremos um novo prato, que vai ser um arroz de Braga e vai ser mandado para uma pessoa muito especial, muito querida minha. É um francês, depois vocês vão saber quem receberá esse prato, ok? Que chiquérrimo, minha querida, Samir, está com você. A bola está nos seus pés para fazer pelo menos 4 gols a mais. Ai, tomara que a gente tenha chuva de gols no jogo de mais tarde. Vamos ter, com certeza. Vamos lá, né? Querido, obrigada, que delícia, hein? Obrigado. Que espetáculo. Elô Pinheiro vai se dar muito bem na casa dela hoje, recebendo esse presentaço. Obrigada, ótimo dia para você. Bom feriado amanhã, quinta-feira estaremos de volta ao vivo aqui. Tá bom, lindão? Vamos fazer